Então, gente, voltando aqui para a segunda parte, né, dos exercícios de princípios no CPP. Ali eu fiz 10 questões, né, e para o vídeo não ficar muito grande. Vou resolver mais 10 agora e a gente pega logo o inquérito policial logo para dar andamento em provas e em outros assuntos do CPP aí, e pegar outras matérias também relevantes aí, outros assuntos relevantes de outras matérias. Então, para você que gostou do canal, se inscreva no canal, toca o sininho. Se você quer o material, eu disponibilizo, só você mandar uma mensagem lá, eu quero material, e disponibilizo o material para você. Então vamos aos exercícios. Paramos na questão número 11, né? A respeito dos princípios constitucionais e gerais do direito processual penal, julgue o item. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente, em respeito ao princípio constitucional do juiz natural. Então, tá certinho, né? Isso aí é a definição do princípio constitucional do juiz natural. Vamos lá ver? Então, tá aqui, né? Tá aqui, né? O princípio constitucional do juiz natural, né? Ali no artigo 5º, inciso 37, nos diz o seguinte: não haverá juízo o quê? Ou tribunal de exceção. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. É uma garantia que não haverá tribunais de exceção no Brasil. O que é isso? É um tribunal criado pós-facto, né? O brabo cometeu um crime aqui. Então, depois dele ter cometido o crime, é criado o tribunal. Isso já caiu por terra, não existe mais. Então, é chamado tribunal de exceção. São tribunais pós-facto. Tribunais que eram feitos depois do fato. Criado logo após o fato criminoso. Tradição do direito inglês, anglo-saxônico. Importante saber isso. Uma coisa boba, né? Uma tradição do direito inglês anglo-saxônico. Que era o quê? Um tribunal pós-facto. As competências já estão distribuídas antes do crime acontecer, não tendo surpresa ali para o réu, para o acusado, se ele vai ser sentenciado ou não, qual vai ser o juízo ou a comarca e tudo mais. Já está pré-estabelecido em lei. A lei do crime organizado fala do colegiado de primeiro grau. Colegiados são 3 juízes que atuam em determinado caso. Não configura juízo de exceção, pois o juiz que foi distribuído permanece na causa. Então, aqui, a lei do crime organizado fala de um colegiado de primeiro grau. Crime organizado. Cai direto. PF. O colegiado, ele é formado por quê? Por 3 juízes, que atuam em determinado caso. Ah, mas aí infere não, porque o que acontece? O juiz que teve que foi distribuído, né, a causa para ele está no bolo ali. Então não configura juízo de exceção. Por quê? Porque o juiz que foi distribuído permanece na causa. Entretanto, chega mais 2 juízes para auxiliá-lo para torná-lo imparcial. Logo, os dados são dados pelo colegiado. Para não expor somente o juiz, então colocou mais 2. Justamente, né, para permanecer a imparcialidade ali. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Inciso 53. Então, ninguém será o quê? Processado e nem sentenciado senão por quem? Autoridade competente, pelo juiz. É uma origem do direito anglo-saxão americano. Então, é uma origem do direito anglo-saxão e americano. O direito de ser processado por uma autoridade competente previamente, que decorre do direito americano. Então, o direito de ser processado por uma autoridade competente previamente decorre do direito americano. Beleza? Pós-facto, direito inglês. De ser processado por uma autoridade competente previamente, direito americano. Então, autoridade competente. Está lá o crime de roubo. Juiz singular. Crime de corrupção. O prefeito cometeu o crime de corrupção. Quem é que julga? O TJ. E o governador cometeu o crime de corrupção. Quem é que joga? Quem é que julga? O STJ. O presidente, o STF. No homicídio doloso, quem é que faz a competência? O tribunal do júri, com 7 pessoas dos jurados. E o crime de responsabilidade pelo presidente é o Senado Federal. Crime comum, crime de roubo, juiz singular. Corrupção, em caso de prefeito, TJ. No caso de governador, o STJ. No caso do presidente, o STF. E homicídio doloso, tribunal do júri. Crime de responsabilidade, no caso do presidente, nós temos aí o Senado Federal. Artigo 52 da Constituição. Então, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de quê? De responsabilidade, bem como quem? Os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes de mesma natureza conexos com aqueles.
Então, o princípio do juiz natural tem sua flexibilização, tem a sua flexibilidade. Ele não é absoluto. Como, por exemplo, o quê? Férias do juiz. Então, o juiz é previamente, né? Ele já é designado previamente. Mas ele entrou de férias. Ele morreu, se aposentou, subiu para desembargador. Ou seja, tem a sua flexibilidade, não é absoluto. Vai entrar um outro juiz. Caso de remoção, promoção, morte, segundo o STF. Temos o princípio do promotor natural que decorre do juiz natural. Então vamos lá à questão. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente, em respeito ao princípio constitucional do juiz natural, que esse aqui decorre de quê? Do direito americano. Então, seguindo aqui para a próxima questão, questão de número 12. A disposição constitucional que assegura ao preso o direito ao silêncio consubstancia o princípio da inexigibilidade da autoincriminação, verdade real, indisponibilidade, oralidade e cooperação processual. 2 segundinhos para você acertar a resposta. Que princípio há para assegurar ao preso o direito ao silêncio? Isso aí, parabéns. Inexigibilidade de autoincriminação. Vocês estão lá? Então tá aqui, né? Princípio da vedação à autoincriminação, né? Tal princípio, também conhecido como Nenum Telis Deterrens, tem por finalidade impedir que o Estado, de alguma forma, imponha ao réu, ou ao indiciado, ou ao acusado, alguma obrigação que possa colocar em risco o seu direito de não produzir provas prejudiciais contra si mesmo. O ônus da prova incumbe a acusação, e não ao réu. Então, o princípio da vedação à autoincriminação. Beleza? Então, em que o indiciado ou o réu, o quê? De não produzir provas contra si mesmo. Então está aqui, né, a disposição constitucional que assegura ao preso o direito ao silêncio é o princípio de quê? Da inexigibilidade de autoincriminação. Inexigibilidade de autoincriminação. Outra questão aqui, questão de número 13, delegado da Polícia Civil, né? No que se refere às provas no processo penal, julgue o item. Vamos lá, 1. Em atendimento ao princípio da legalidade no processo penal brasileiro, são inadmissíveis as provas não previstas expressamente no CPP? Claro que não, né? São o que é? É claro que é possível as provas previstas no CPP. Ou seja, a questão de A1 já caiu por terra, né? Então, A1 caindo por terra, já elimina A e B. Seguindo. 2. Caso a infração tenha deixado vestígio, a confissão do acusado não acarretará a dispensa da prova pericial. Perfeita. Mesmo o cara confessando o crime, não acarreta a dispensa da prova pericial. Lembra lá do exemplo que eu dei? Vai lá um cara de 18 anos cometer um crime que vai pegar 30 anos da cadeia. O pai está lá com seus 70, 80 anos, ele vai confessar o crime para quê? Para ver o filho solto, porque tem toda a juventude pela frente. Então o pai vai confessar o crime. Já teve casos, sim. Então, a confissão do acusado não acarreta o quê? A dispensa da prova pericial. A 2 está certinha. 3. Havendo evidências da participação do indiciado em uma organização criminosa, a autoridade policial poderá determinar a quebra do sigilo da sua comunicação telefônica como forma de instruir investigação criminal. Havendo evidências de participação do indiciado em uma organização criminosa, a autoridade policial poderá determinar a quebra do sigilo. Não é a autoridade policial que determina a quebra do sigilo, e sim o juiz competente dos autos para poder fazer essa quebra do sigilo das suas comunicações, do sigilo da comunicação telefônica, e não a autoridade policial. Logo, o erro da questão está aqui. Número 4. A prova obtida por meios ilícitos não constitui suporte jurídico capaz de ensejar sentença condenatória. Então, a prova obtida por meios ilícitos não constitui um suporte jurídico capaz de ensejar uma sentença condenatória, ainda que corroborada pela confissão do acusado. Beleza. A prova obtida por meios ilícitos, ela não vai constituir um suporte jurídico capaz de ensejar o quê? A sentença condenatória. Por quê? Não é admitida a prova ilícita para prejudicar o réu. A prova ilícita, ela não é obtida, ela não é aceita para prejudicar o réu, ainda que corroborada pela confissão do acusado. Mesmo que o acusado tenha confessado batendo de acordo com aquela prova, se ela foi obtida por meios ilícitos, ela não vai entrar no processo, não vai prejudicar ele. Agora, se for para beneficiar, aí sim, mas para prejudicar não. Mesmo ele confessando, beleza? Confessando que aquela prova houve ou não.
Logo a gente viu aí, né, que a 1 e a 4 está correta, né? Então, a prova obtida por meios ilícitos não constitui suportes jurídicos capazes de ensejar a sentença condenatória, ainda que corroborada pela confissão do acusado. Está certinha a questão. Ela não constitui suporte jurídico capaz de ensejar na sentença condenatória, mesmo que corroborado pela confissão do acusado. Então, nós vimos aí, né, que a 2 e a 4 está correta. Logo, é casa. Então, seguindo. Sem lero-lero, questão 14. O Ministério Público de determinado estado ofereceu uma denúncia contra um indivíduo, imputando-lhe a prática de roubo qualificado. Beleza. Mas a defesa do acusado negou a autoria. Procede. Ao proferir a sentença, o juiz do feito constatou a insuficiência de provas capazes de justificar a condenação do acusado. Então deve o quê? Absolver o réu por insuficiência de provas em virtude do princípio do indúbio pro réu. Seguindo na questão. Nessa situação hipotética, para fundamentar a decisão absolutória, o juiz deveria aplicar o princípio do estado de inocência, contraditório, por multa natural. Nem vou ler o resto. Favor rei? Favor rei. Por quê? Porque o indúbio pro réu vem do favor rei. Favor rei, favor libertar-te. A favor do réu, a favor da liberdade. E em prol do réu, a favor da liberdade. Questão de número 15. O princípio da paridade de armas. Princípio de igualdade, né? Que está ali no contraditório, né? Par condício. Esse princípio é mitigado pelo princípio da oficialidade, né? Por quê? Equiparação de armas. Se a defesa tem essas armas, a acusação também tem que ter. Se a acusação tem essas armas, a defesa também tem que ter. Não é aplicável ao processo penal brasileiro? Lógico que é. Se aplica ao processo penal de forma absoluta? De forma absoluta também não, né? É também denominado princípio do contraditório? Não é denominado princípio do contraditório. É exercido sem restrições no âmbito do inquérito policial? Ele não é exercido no inquérito policial. É mitigado na ação penal pública pelo princípio da oficialidade. Ele é mitigado na ação penal pública pelo princípio da oficialidade. Por quê? Aí, né, a gente vê que ele não é de forma absoluta, né? Igualdade de armas. Por quê? O Ministério Público, ele é autor, acusador, e também ele é usado como fiscal da lei, que também pode ser como defesa, né? Se ele vê como fiscal da lei que ele deve ser solto, o brabo deve ser solto, ele vai liberar o cara, entendeu? Ele vai falar, vai falar nos autos? Não, ele absolve o réu porque de acordo com a lei tal ele deve ser absolvido. Além de autor da ação penal, ele também é fiscal da lei. Ele é custos legis. Se ele é fiscal da lei, se ele está vendo que tem alguma coisa errada ali, o brabo tem que ser solto em virtude da lei, ele vai liberar o cara. Seguindo. Questão de número 16. O princípio da legalidade não impede, quando fala que não impede, meu querido, já fica de olho grande, que o juiz apene o acusado criminal com base nos costumes e que o legislador vote norma penal sancionadora de coação direta, impondo desde logo a pena sem julgamento. Vamos ler de novo. O princípio da legalidade não impede, ele não impede que o juiz apene o acusado criminal com base nos costumes. Com base nos costumes? Claro que impede. O princípio da legalidade impede sim que o juiz apene o acusado com base nos costumes. Lógico que impede. E que o legislador vote norma penal sancionadora de coação direta. E que o legislador vote uma norma penal sancionadora de coação direta? Claro que não. Impondo desde logo a pena, não é que vai impor a pena desde logo. Tem todo o julgamento até o 3º grau. Sem julgamento, pois está tudo errado, né? Nem vou ler, nem cabe, né? Você olhou para a questão, você tem que ter conhecimento ali, né? Você sabe o quê? Que o princípio da legalidade impede, sim, que o juiz apenado criminal com base nos... Vamos ver lá. Então, aqui, nessa questão, ele está violando vários princípios, né? Está violando o princípio do devido processo legal, né? Que diz que ninguém será privado da liberdade de seus bens sem o devido processo legal. Temos também o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, que diz que
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão o quê? Em virtude de lei. O artigo 5º, inciso 39, diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina. Não há crime sem lei anterior que o defina. Nem pena sem prévia combinação legal. Nem pena sem prévia combinação legal. Então não é pelo costume, é pela lei. Não, então não há crime sem lei anterior que o defina. E nem pena sem o quê? Sem a prévia combinação legal. O artigo 1º do Código Penal nos diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia combinação legal. O artigo 1º do Código Penal, repetindo o artigo 5º, inciso 39 da Constituição, gente. Então não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal. Então, ou seja, é preciso uma lei formal ou material. A lei formal e material. Além disso, do mesmo princípio da legalidade, decorrem outros entendimentos importantes. Ou seja, é preciso a lei formal ou material. É preciso de uma lei formal ou material. Além disso, do mesmo princípio da legalidade, decorrem outros entendimentos importantes. Por exemplo, não há crime sem pena, sem lei. Não há crime, pena sem lei. Medida provisória não pode criar crime e nem combinar pena. Então não há crime nem pena sem lei. Medida provisória não pode criar crime e nem combinar pena. Medida provisória não pode criar crime e nem combinar pena. Então, ó, não há crime e nem pena sem lei anterior. Princípio da anterioridade. Não há crime nem pena sem lei anterior. Princípio da anterioridade que decorre do quê? Do princípio da legalidade. Não há crime e nem pena sem lei escrita. Impede o quê? Impede o costume incriminado. Impede utilizar analogia para criar um tipo penal incriminador. Analogia in malam parte, né? Então, não há crime e nem pena sem lei o quê? Sem lei escrita, sem a lei formal. Justamente para impedir o quê? O costume, né? Aquele costume incriminador. E impede a utilização de quê? De analogia in malam parte. Não há crime e nem pena sem lei certa, princípio da taxatividade. A lei precisa ser clara, precisa ser certa. Ela não pode ser obscura, princípio da taxatividade. Não há crime e pena sem lei o quê? Sem uma lei necessária. É o desdobramento do princípio da intervenção mínima, né? Para quê? O que acontece? Princípio da intervenção mínima. A lei ela precisa ser necessária, porque não é qualquer caso que o direito penal vai avaliar. Precisa ser um caso extremo para o direito penal atuar. Por isso é em virtude do princípio da intervenção mínima, né? Uma intervenção mínima para o direito penal intervir. Temos um exemplo, né, em relação a atendimento médico, né, de urgência, que os hospitais particulares estavam pedindo dinheiro ou caução. Foi levado para o direito civil não conseguiu atuar, então o direito penal, como o pitbull, pegou para ele, falou assim, né, então me dá aqui. Muitas pessoas estavam morrendo porque estava pedindo um dinheiro calção, não estava atendendo de forma justa, então esse calção caiu por terra. Hoje o hospital é obrigado a atender a pessoa, né, sem o direito à calção, e se não atender em relação ao calção, é crime. Hoje em dia é crime. Beleza? Então, seguindo aí para a próxima questão. Questão de número 17. O indiciado, em determinado inquérito policial, Pedro, requereu, por meio de seu advogado, acesso aos atos da investigação. O requerimento foi negado pelo delegado de polícia. Nessa situação hipotética, a decisão da autoridade policial está indiciado em determinado inquérito policial. Então, Pedro é o indiciado. E ele, por meio de seu advogado, pediu o quê? Os autos da investigação. E o delegado negou. Então, gente, os autos do inquérito policial, já documentados, o delegado ele não pode negar para o advogado da parte. Ele não pode negar. Somente aqueles que ainda não foram o quê? Não foram documentados. Uma interceptação telefônica que ainda está em andamento. Então, todas as provas, tudo que foi já documentado no inquérito, ele necessita disponibilizar para o advogado do indiciado. Então, seguindo na questão. Nessa situação hipotética, né, a decisão da autoridade policial está o quê? Correta? Não está correta. Incorreta? Letra B. Então, a letra A já cai por terra, a letra D já cai por terra, porque ele botou correta. Então, vamos na incorreta.
B. Pois o exercício do direito de defesa e contraditório são plenamente aplicáveis ao inquérito policial. Não são aplicáveis ao inquérito policial os direitos de defesa e contraditório. Seguindo para o próximo incorreto. C. Pois afronta o princípio da publicidade igualmente aplicável às ações penais em curso e aos inquéritos policiais. Não afronta o princípio da publicidade igualmente aplicável às ações penais em curso e aos inquéritos policiais. Tem nada disso. Letra E. Pois o acesso do indiciado por meio de seu advogado aos autos do procedimento investigatório é uma garantia do seu direito de defesa. Certinha a nossa resposta. Letra E. Então, um abraço. Essa questão o quê? Analista judiciário. Então, para você que se inscreveu aí no TJ do Rio, se liga no canal. No que tange, tem aí a súmula, né? Súmula 14 do STF também diz que não pode negar os autos do inquérito ao advogado. No que tange ao procedimento criminal e seus princípios ao Instituto da Liberdade Provisória, assinale a opção correta. O descumprimento de medida cautelar imposta ao acusado para não manter contato com pessoa determinada é motivo suficiente para o juiz determinar a substituição da medida por uma prisão preventiva? É sim, nós vimos lá, né? Que é o quê? O descumprimento de uma medida cautelar imposta ao acusado para não manter contato com determinada pessoa é motivo suficiente para o juiz pedir a prisão preventiva dele, já que a aplicação de outra medida representaria ofensa ao poder imperativo do Estado, além de ser incompatível com o Instituto das Medidas Cautelares. A aplicação de outra medida representaria ofensa ao poder... Não, está errado. Vamos ler a questão de novo. Então, voltando aqui. Assinale a opção correta, ele quer o correto. Então, o descumprimento da medida cautelar imposta ao acusado para não manter contato com pessoa determinada é motivo suficiente para o juiz determinar a substituição da medida por uma prisão preventiva? Até pode, beleza. Segunda parte. Já que a aplicação de outra medida representaria ofensa ao poder imperativo do Estado? Não, outra medida não implicaria ofensa ao poder imperativo do Estado. Pelo contrário, né? Porque a prisão preventiva é a medida mais extrema, além de ser incompatível com o Instituto das Medidas Cautelares. Não é incompatível. Então a letra A está errada. Concedida ao acusado a liberdade provisória mediante fiança, será inaplicável a sua acumulação com outra medida cautelar? Não é inaplicável. A fiança pode ser aplicável com outra medida cautelar, tal como a proibição de ausentar-se da comarca ou monitoramento eletrônico. Não, pode sim. Pode conceder a fiança e botar lá a tornozeleira eletrônica nele, mediante fiança. Nada impede isso, não. Então tá errado essa questão. Letra C. Compete ao juiz e não ao delegado a concessão de liberdade provisória, mediante pagamento de fiança, a acusado de crime hediondo ou tráfico ilícito de entorpecente. Compete ao juiz e não ao delegado a concessão de liberdade provisória, mediante pagamento de fiança, a acusado de crime hediondo ou tráfico ilícito de entorpecente. Olha, eu sei que o delegado também pode conceder a fiança mediante pagamento, mas a gente precisa ver em relação ao crime hediondo e o tráfico ilícito de entorpecente. O delegado também pode fazer isso? Pode conceder a liberdade provisória mediante pagamento de fiança? O delegado pode fazer. Pode fazer sim, nós vamos ver lá. Até um determinado anos da pena máxima. Nós vamos ver isso aí. Há acusado de crime hediondo, tráfico ilícito de entorpecente? Vamos ver essa questão aí. Letra D. Caso, após a sentença condenatória, advenha a prescrição da pretensão punitiva e seja declarada extinta a punibilidade por essa razão, os valores recolhidos a título de fiança serão integralmente restituídos àquele que a prestou? Caso, após a sentença condenatória, advenha a prescrição da pretensão punitiva e seja declarada extinta a punibilidade por essa razão, pela prescrição da pretensão punitiva, os valores recolhidos a título de fiança serão integralmente restituídos àquele que a prestou? Não será integralmente restituído, porque tem toda ali as contas em relação ao que foi instaurado o inquérito, que foi dado prosseguimento no processo. Então é restituído sim, mas integralmente não. Ofenderá o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, a defesa que, firmada por um advogado dativo, se apresentar deficiente e resultar em prejuízo comprovado para o acusado? Essa é a nossa resposta, né? Então, ofende o princípio constitucional, sim, da ampla defesa e do contraditório
a defesa que, firmada por um advogado dativo, se apresentar deficiente e resultar em prejuízo comprovado para o acusado. Vamos ver lá a letra C, né? Porque compete ao juiz e não ao delegado a concessão de liberdade provisória, mediante pagamento de fiança. Vamos ler aqui, ó. As medidas restritivas de direitos enumerados no artigo 319 são comparecimento periódico, que é comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou de frequentar determinados lugares e proibição de manter contato com determinadas pessoas. Então tá aqui o 3, né? Proibição de manter contatos com determinadas pessoas. Então tá aqui, né, o artigo 282, né, em relação às medidas cautelares. Vamos ver aqui o parágrafo 1º, né? As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Então, as medidas cautelares podem ser aplicadas cumulativamente. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício, por requerimento das partes, quando do curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial, mediante requerimento do Ministério Público. Em salvados casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido da medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária. Então, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz de ofício, ou mediante requerimento do MP, seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação e, em último caso, decretar a prisão preventiva. Então, o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que substitua, e voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Então, a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra cautelar. No 283, parágrafo 1º, está assim: as medidas cautelares não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente combinada a pena privativa de liberdade. Cumulativa ou alternativamente combinada a pena privativa de liberdade. Logo, as medidas cautelares não vão se aplicar à infração que não for isolada, nem cumulativa, ou alternativamente combinada com a pena privativa de liberdade. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia, em qualquer hora. Então está aqui, né, as medidas cautelares, nós já vimos, né? Proibição de manter contato com pessoa determinada, né? Está aqui, a fiança será aplicada de acordo com a disposição tal, podendo ser cumulada com outras medidas cautelares. Então, a prisão ela pode ser cumulada com outras medidas cautelares. A fiança pode ser cumulada com outras medidas cautelares. Então, está aqui o artigo 322, né? Diz assim: a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz e decidirá no prazo de 48 horas. Então, a autoridade policial somente poderá conceder fiança na infração cuja pena privativa de liberdade não seja superior a 4 anos. Então, olha o que a gente não estava reparando, né? Não será concedido fiança. O quê? Nos crimes de racismo, os 3T, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, terrorismo e os crimes hediondos. São crimes inafiançáveis. Então, olha o erro da questão. Está aqui, ó. Então, letra C. Letra C. Compete ao juiz e não ao delegado a concessão de liberdade provisória mediante pagamento de fiança ao acusado de crime hediondo ou tráfico ilícito de entorpecente. Então, primeiro, compete ao juiz e não ao delegado. O delegado também pode conceder fianças, mas ele só pode conceder fiança para aquele crime de pena privativa de liberdade até 4 anos. Só que o erro da questão não está aí. Olha como o examinador foi maldoso. O crime hediondo e o tráfico ilícito de entorpecente são crimes inafiançáveis. Quais são os crimes inafiançáveis? Terrorismo, os 3T. Terrorismo, tráfico ilícito de entorpecente, crimes hediondos. Vamos ver lá no resuminho. Então tá aqui, ó. Não será concedido fiança nos crimes de quê? De racismo, os 3T. Tortura, tráfico ilícito de entorpecente, terrorismo,
crimes hediondos e nos crimes cometidos por grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Então, olha aí, o erro da questão está ali. Crime hediondo e tráfico ilícito de entorpecentes são crimes inafiançáveis. Beleza, gente? Então a resposta aí é a letra E. Mais uma foi para o ralo. Seguindo na questão. Questão de número 19. No que se refere à atuação do juiz, do Ministério Público, do acusado, do defensor, dos assistentes e dos auxiliares da justiça e dos atos de terceiro, julgue o item, que é a correta. Vamos lá, correta. Letra A. O acusado detém a prerrogativa de silenciar ao seu interrogado. O acusado detém a prerrogativa de silenciar ao seu interrogado. Mas esse direito pode ser interpretado contra ele, consoante o aforismo popular, quem cala consente. Então o acusado detém a prerrogativa de silenciar ao ser interrogado. Ele pode ficar em silêncio, porque ele não pode produzir prova contra si mesmo. Mas esse direito pode ser interpretado contra ele. Não pode ser interpretado contra ele. Não tem revelia no processo penal. Não existe revelia no processo penal. Ele não pode sofrer consequências no motivo de ficar calado. Ele não tem o quê? Ele não pode produzir provas contra si. É o quê? Vem lá do direito do Pacto de São José da Costa Rica, né? Violando direitos humanos. Beleza? Letra B. Assegura-se ao acusado a ampla defesa e o contraditório. Mas isso não lhe retira plenamente a autonomia de vontade, de sorte que poderá dispensar advogado dativo ou defensor público. A defesa técnica é indispensável. A autodefesa é dispensável para o réu, porém é indispensável para o juiz, a autodefesa. O juiz ele precisa falar para o réu, você quer se autodefender? Ele pode ficar calado ou não. Agora, a defesa técnica é indisponível, tanto para o réu quanto para o juiz. Logo está errada a questão. Letra C. O réu denunciado em processo por coautoria ou participação pode atuar como assistente de acusação? Não. O réu denunciado em processo como coautor ou partícipe, ele não pode atuar como assistente de acusação. Somente quem pode atuar como assistente de acusação? O denunciado ou o CAD. O CAD, somente no que? Na ausência do réu ou em caso de morte. Ali o CAD, né, que é o cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão, pode atuar na figura como assistente de acusação, ajudar o Ministério Público. Nem o réu ali pode ser como assistente de acusação, e sim a vítima. Ele botou o réu e denunciado, né? Em coautoria ou participação, pode atuar como assistente de acusação. Então não é o réu, e sim a vítima. Seguindo, letra D. No processo, o juiz exerce poderes de polícia? Sim, ele exerce poder de polícia. Ali também é a parte administrativa, para garantir o desenvolvimento regular e tolher atos capazes de perturbar o mandamento do processo. Ele pode determinar poderes, né, em relação se tiverem bagunçando o coreto ali, né, dentro do quadrado dele, ele pode exercer poderes de polícia. E poderes jurisdicionais, também poderes jurisdicionais. Ele pode decretar uma prisão se alguém for o quê? Desrespeitar o juiz, ele pode exercer o poder jurisdicional, que compreende atos ordinatórios, que ordenam e impulsionam o processo, e instrutórios, que compreendam a colheita de provas. Perfeito, tá certinha a questão, né? É a nossa resposta. Vamos ver a letra E. Dados os princípios da unidade, da indivisibilidade, da independência funcional, não se aplicam ao Ministério Público, logo se aplicam, são os únicos princípios que se aplicam ao Ministério Público, princípio da unidade, da indivisibilidade, da independência funcional. Ué, como não se aplica ao Ministério Público? Logo, a nossa questão é a letra D. No processo, o juiz exerce poderes de polícia para garantir o desenvolvimento regular e tolher atos capazes de perturbar o bom andamento do processo, e poderes jurisdicionais, que compreendem atos ordinatórios, que ordenam e impulsionam o processo, e instrutórios, que compreendem a colheita de prova. Questão de número 20, já última questão, para a gente beber uma água e seguir com o inquérito policial relativamente aos sistemas e princípios fundamentais do processo penal. Ele quer a correta. Letra A. A proibição de revisão pró-societate foi expressamente integrada ao ordenamento jurídico brasileiro? Não foi integrada ao processo jurídico brasileiro. Revisão pró-societate não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Somente a revisão criminal, em benefício do réu. Pró-societate em favor da sociedade, ela não existe no âmbito jurídico brasileiro. Somente a revisão criminal, e mesmo assim
temos a proibição da reformatio impedium. Beleza? Na revisão criminal, quando tem a revisão criminal, você não pode revisar para prejudicar o réu, e sim para beneficiar ele. Seguindo, letra B. O direito ao silêncio ou a garantia contra a autoincriminação derrubou um dos pilares do processo penal tradicional? Claro que não. O direito ao silêncio ou a garantia contra a autoincriminação derrubou um dos pilares do processo penal? Claro que não. O dogma da verdade real, permitindo que o acusado permaneça em silêncio durante a investigação e o juízo, bem como impedindo de forma absoluta que ele seja compelido a produzir ou contribuir com a formação de prova ou identificação pessoal contrária ao seu interesse, revogando as previsões legais nesse sentido. Então, ele pode ficar calado, ele não precisa fornecer provas que contribuam o quê? Para a formação de provas contra si mesmo. Então, ele não é obrigado a contribuir. Então, não impede de forma absoluta que ele seja compelido a produzir ou contribuir com a formação da prova ou identificação pessoal contrária ao seu interesse. Logo, o direito ao silêncio ou a garantia contra a autoincriminação não derrubou um dos pilares. Letra C. A elaboração tradicional do princípio do contraditório garantia a paridade de armas como forma de igualdade processual. A doutrina moderna propõe a reforma do Instituto, priorizando a participação do acusado no processo como meio de permitir a contribuição das partes para a formação do convencimento do juiz, sendo requisito de eficácia do processo. A elaboração tradicional do princípio do contraditório garantia a paridade de armas como forma de igualdade processual. Garantia. A doutrina moderna propõe a reforma do Instituto. Não propõe a reforma do Instituto, priorizando a participação do acusado no processo. Não, ele já participa no processo como um meio de permitir a contribuição das partes para a formação do convencimento do juiz, sendo requisito de eficácia do processo. Elaboração tradicional do princípio do contraditório garantia a paridade, não é garantia, garante a paridade de armas como forma de igualdade do processo. A doutrina moderna propõe a reforma do Instituto? Não propõe a reforma do Instituto. Então tá errado aí a letra C. O princípio do juiz natural tem origem no direito anglo-saxão, construído inicialmente com base na ideia da vedação ao tribunal de exceção. Perfeito. Posteriormente, por obra do direito norte-americano, acrescentou-se a exigência da regra de competência previamente estabelecida ao fato, fruto provavelmente do federalismo adotado por aquele país. O direito brasileiro adota tal princípio nessas duas vertentes fundamentais. Sim, o princípio do juiz natural, ele tem direito ao quê? Ele vem de origem do direito anglo-saxão, né? O pós-facto do direito inglês. E do quê? Da autoridade competente do juiz, né, ser previamente estabelecida vem do direito americano. Então está certinha a questão. O princípio do juiz natural tem origem no direito anglo-saxão, construído inicialmente com base na ideia da vedação do tribunal de exceção. Perfeito. Posteriormente, por obra do direito norte-americano, acrescentou-se a exigência da regra de competência previamente estabelecida, né, do juiz competente previamente, ao fato fruto provavelmente do federalismo adotado por aquele país. O direito brasileiro adota tal princípio nessas duas vertentes fundamentais. Certinho. A defesa técnica é o corolário do princípio da ampla defesa, exigindo a participação de advogado em todos os atos da persecução penal. Então, a persecução penal ela é constituída pelo inquérito policial e pelo processo penal. Logo, no inquérito policial não é exigido o quê? A presença do advogado. Logo, a questão está errada aí. A defesa técnica é o corolário do princípio da ampla defesa, não é exigida a participação do advogado em todos os atos da persecução penal. Logo, a questão está errada. É a letra D. Para você que gostou, se inscreva no canal. Fica ligado aí que tem muita coisa boa. Até a próxima aula.